o que nos foi solicitado, que nós pudéssemos falar um pouquinho sobre a investigação laboratorial do SARS-CoV-2, como apelidado, né, de COVID. Então, o nome correto dele seria esse daí. E para nós podermos falar um pouquinho, era interessante a gente poder conhecer um pouco como é a estrutura morfológica desse vírus, né? Eu não vou me ater a detalhes, mas só para vocês entenderem, a parte que ela a parte que é estudada, a parte que é vista para para essa análise, é exatamente essa parte interna do RNA. Né? A gente busca, através das metodologias que eu vou explicar para vocês, que nós utilizamos de extração, a gente busca exatamente esse RNA que está dentro aí da estrutura morfológica do vírus. Bom, como técnica de coleta, ela deve ser indicada sempre que ocorrer a identificação de um caso suspeito do COVID. O Dr. Boaventura foi muito feliz na sua fala quando ele disse que as pessoas sintomáticas, elas devem ter a busca logo para a coleta e identificação do vírus. Por quê? Quando você faz a coleta o mais rápido possível, você consegue fazer o isolamento daquela pessoa o mais rápido possível, né? Fazer o que a gente chama da quarentena. Então, se aquela pessoa conseguir fazer a sua coleta dentro do prazo que é para ser feito no RT-PCR, a gente consegue ter uma sensibilidade altíssima na coleta, principalmente dentro de alguns dias do início dos sintomas. A gente vai falar isso um pouquinho mais para frente. Recomenda-se a coleta do aspirado de nasofaringe ou do suave de nasofaringe, das amostras de secreção respiratória inferior. Aí, uma coisa que é importante ser colocado, para o RT-PCR, o aspirado de nasofaringe ou suave de nasofaringe são amostras que são bem importantes para a gente. Normalmente, o PCR você vai ter ali do 1º ao 7º dia, né, de sintomas, e ele tem um resultado muito forte nesse período ainda, entre o 1º e o 7º dia. Já as amostras de secreções respiratórias inferiores, como o lavado traqueal, o lavado broncoalveolar, ele consegue dar positividade, doutor Boaventura, em até 20 dias, às vezes até mais, com o RT-PCR. Por quê? Porque a sensibilidade é tão alta dentro da secreção respiratória de nível inferior que você consegue captar ainda pelo RT-PCR a presença do vírus. E aí é importante que a gente coloque que quando a gente está falando de presença do vírus, a gente está falando do vírus estar no organismo da pessoa. Isso não quer dizer que o vírus está vivo ou o vírus está morto. Isso é um outro debate que a gente vai fazer mais lá na frente, tá? Mas, a princípio, se você nunca teve contato com o vírus está vivo dentro de você, ok? Bom, a coleta da amostra deve ser realizada preferencialmente entre o 3º e o 7º dia dos primeiros sintomas, podendo ser estendida até o 10º dia, quando é feito pelo SUAB, né? Como o doutor Boaventura falou, o cotonete, e que a Maria José é muito inspirada, já perguntou ali para o doutor Boaventura, a gente brinca, Nazaré, que quando, Maria José, quando a pessoa não chora quando está fazendo o SUAB, não valeu a pena, porque a coleta ela tem que ser feita realmente até alcançar quase o final ali da região das narinas, né? Então, é importante ter uma coleta bem feita para que a gente consiga alcançar os resultados. Antes de proceder à coleta, retirar o meio de transporte viral do freezer a -20 e esperar alcançar a temperatura ambiente. Todo o material de coleta, ele é produzido aqui pelo Laboratório Central, e assim nos outros estados também. Esse material ele é distribuído para as unidades que fazem coleta. Esse material ele tem que ser acondicionado no freezer -20, se ele vai fazer um transporte, né, vamos botar assim, vai sair daqui e ir para outra cidade, por exemplo. É interessante que ele vá em meio numa caixa térmica, com um gelox ali dentro, para manter essa temperatura baixa, para que ele possa ser utilizado quando chegar no local de destino. Porém, para ele ser utilizado, ele tem que alcançar a temperatura ambiente novamente. Por quê? Porque o SUAB, quando ele for colocado no meio de transporte,
né, que é o tubo Falcon, ele precisa estar com esse meio já líquido para poder acondicionar os swabs de forma correta, ok? Identificar o frasco contendo a amostra com o nome do paciente, data de nascimento, unidade de saúde, data e hora da coleta. E no encaminhamento do material para os LACENs, né, que é onde nós estamos fazendo o RT-PCR, deve ser feito em até 24 horas. Se tiver aonde acondicionar, por exemplo, eu não tenho transporte para levar esse material para o laboratório central e eu vou perder a amostra? Não. Se você tiver uma geladeira, você pode guardar a amostra ali até 72 horas. Após isso, você começa a perder a qualidade da amostra. Então, a gente pede que encaminhe o mais rápido possível dentro dessas 72 horas da coleta do material. É importante, sempre quando for encaminhar a amostra para os laboratórios, encaminhar também uma cópia da ficha de notificação que foi feita no ESUS. Por quê? Porque muitas das vezes aquilo que é preenchido no GAL, quando faz o transporte do material para os laboratórios, não vem com todas as informações necessárias. Por exemplo, quantos dias de sintomas a pessoa tem? Às vezes não está colocado isso no GAL, mas no ESUS está. Então, a gente sempre solicita que a ficha venha para acompanhamento. Por que isso é importante? Porque, como o doutor Boaventura bem colocou na sua fala inicial, se nós tivermos um resultado negativo para um paciente que está com todos os sintomas já iniciais, esse resultado, esse paciente pode ter sido colhido entre o primeiro e o segundo dia, por exemplo. Vocês estão vendo que o melhor período para coleta é entre o terceiro e o sétimo dia. E esse resultado ter entre o primeiro e o segundo, não ter dado a positividade no PCR. Então, é importante que venha essa ficha de notificação junto para o laboratório, para que se possa se fazer o acompanhamento da análise, do resultado. Vocês vão ver que o resultado é um gráfico, e esse gráfico ele é analisado. Não existe um resultado que diz assim, positivo ou negativo. Não é assim que sai o resultado, tá bom? Bom, aqui as duas técnicas de coleta, né? O aspirado nasofaringe, tanto para fazer o aspirado traqueal, quanto também para fazer o aspirado através do suave nasal e do suave da orofaringe, ok? Isso aí o doutor Boaventura colocou também muito, muito claramente a necessidade de uma boa coleta. Se você não consegue realizar essa coleta de forma adequada, acondicionar de forma adequada esse material para trazer para o laboratório, você pode perder a amostra e aquele paciente que você estava ali, por exemplo, colhendo no 6º, 7º dia de sintoma, já não vai mais conseguir colher para fazer um PCR. Então, alguns resultados negativos, eles são devido à má qualidade da amostra, né, porque ou contém pouco material do paciente, porque não conseguiu fazer a coleta de forma a chorar, como a Maria José estava brincando ainda há pouco, né? Você faz com que esse suave chegue até o nariz e não consegue retirar a quantidade de amostra necessária para recolher o DNA humano do paciente, ok? Outra, a amostra foi coletada em uma fase muito precoce ou muito tardia da infecção, como eu coloquei ainda há pouco, né? De repente, para o PCR, é importante que seja entre o primeiro e o 7º, 8º dia, ok? Mas a fase que a gente vem acompanhando aqui no Laboratório Central, que é mais forte a virulência, sempre entre o 3º, 5º, 3º, 6º dia. Então, esses são os dias ideais para que se possa fazer a coleta do paciente. Após isso, a fase, como a gente chama, uma fase tardia, quando é feito pelo SWAB, você pode já não ter mais uma quantidade suficiente de vírus nessa coleta, né? Mas ele já está circulando no organismo. Então, você perde... 5 minutos, João Luiz. Oi? Mais 5 minutos. Ok. Você perde a forma de coleta, porém, né, você tem outras possibilidades de coletar, que seria a sorologia. A amostra não foi manuseada e enviada adequadamente, faltando materiais ou informações. Bom, existe a fase pré-analítica, que é quando a gente recebe para fazer o RT-PCR
Recepção, triagem e o cadastramento da amostra no GAL, isso é uma fase tranquila para nós fazermos. A fase analítica e a fase pós-analítica. Na fase analítica, só para que vocês entendam, a preparação da amostra, a extração do RNA viral, a ampliação do RNA viral e a leitura, ela demora em torno, a preparação da amostra ali mais ou menos 1 hora, a extração do RNA viral, mais 1 hora quando ela é automatizada. Quando ela é manual, ela demora em cerca de 3 horas. O preparo da amostra, junto com a pipetagem, mais 1 hora. O equipamento para fazer a ampliação do RNA viral, mais 1 hora e meia. E, após a liberação do laudo, que não é uma interpretação de gráficos que sobem na tela. Então, não tem aquilo ali positivo e negativo. Então, para você interpretar todos esses resultados, demora mais ou menos 1 hora e meia. Então, percebam que não é um resultado simples de ser analisado e muito menos de ser realizado. Demanda tempo. Por isso, muitos dos resultados demoram a sair, porque você tem volume de amostras chegando nos laboratórios. O que você busca no teste diagnóstico? Sensibilidade, especificidade e rapidez. Isso é o que a gente quer. E o que a gente encontra? Quais são os testes que nós temos hoje para poder fazer isso? O teste molecular, que é o nosso padrão ouro, o RT-PCR, ele está relacionado diretamente à presença ou não do vírus. A pesquisa de anticorpo, como o doutor Boaventura falou, dos testes imunológicos. Então, você tem o ELISA e a quimiluminescência, que vão detectar IgM, IgG e IgA. Só para você, às vezes as pessoas perguntam o que é IgM e o que é IgA, né? O IgA, eu não vou entrar explicando o que são imunoglobulinas e tal, mas o IgA, ele é mais rapidamente detectado do que o IgM, porque ele está relacionado a doenças que têm fase aguda muito forte, tá? Então, o IgA, principalmente está relacionado com os ELISAs. A eletroquimiluminescência, que é a presença de anticorpos totais. Então, você não consegue diferenciar se é IgM ou se é IgG. Só diz que existem anticorpos que estão circulando no seu organismo devido a você ter tido contato com o SARS-CoV. O antígeno, a presença de antígeno e anticorpo, através dos testes rápidos, que foram disseminados no Brasil inteiro, através são exames imunocromatográficos, e eles detectam o quê? Anticorpos e antígenos. Se a fita que estiver lá do controle tiver antígeno, o que vai correr são anticorpos. Se for o inverso, é o inverso que vai estar rolando ali nesse materialzinho que vocês já devem conhecer aí nos municípios. Então, os sintomas até o 7º dia é interessante fazer RT-PCR, após o 7º dia, na realidade, entre o 10º dia, o melhor é fazer os exames sorológicos. Aqui, um gráfico que seria bem interessante para a gente identificar essas diferenciações, os testes disponíveis. Então, nós temos o RT-PCR, que ele é visto melhor entre o 2º até mais ou menos o 10º dia, podendo se estender, se for material de trato respiratório inferior, até o 20º dia. O melhor período entre o 3º e o 7º. Testes rápidos e sorologia, eles vão pegar ali depois do 10º dia até o 20º. E aí vem aquele questionamento. Por que eu tenho IgM alto e IgG alto muitas das vezes? Por que eu tenho... desaparece o IgM e meu IgG não aparece? Né? Isso aí a gente vai deixar para o debate quando formos conversar. Aqui, só para a gente verificar os testes rápidos, né? Às vezes as pessoas têm necessidade de entender, esse Czinho é o C do controle. Quando esse controle aparece no teste rápido, quer dizer que foi validado o teste, e se aparecer no T também um tracinho, é sinal que foi positivo o exame. Se não aparecer no T, quer dizer que não foi positivo. Lembrando, esse teste rápido, normalmente, após o 10º, a maior sensibilidade do teste rápido a partir do 14º dia. Tá? O de baixo aqui, IgG e IgM sendo detectados. E aqui, para finalizar, uma coisa que é importante, vocês que vão fazer, são pessoas que trabalham diretamente na ponta, nós temos a portaria 356 do Ministério,
que fala sobre a pandemia, né, que trata a urgência da pandemia, e no dia 17 de julho, a portaria 1792, ela traz uma mudança no seu artigo 8º da portaria 356, que obriga todos os laboratórios, sejam eles público, privado, de universidade, qualquer um, a notificar todos os testes, sejam eles positivos ou negativos, no sistema do RNDS. Então, assim, hoje, toda a rede laboratorial que realiza exame para SARS-CoV, seja ele PCR ou sorologia, deve notificar o Ministério da Saúde. Um último detalhe, só para finalizar, Maria José, o doutor Boaventura falou uma coisa importante em relação à questão da notificação. É importante que a gente tenha isso como algo válido para que a gente conheça a realidade do nosso Brasil. Hoje nós não temos a visão, realmente, existem estudos que dizem que para cada um positivo, nós temos 3 que são subnotificados. Então é importante que nós termos essa visão para poder vermos a real dimensão que essa pandemia teve aqui no nosso país. Muito obrigado.